Olá pessoal, estamos aqui novamente, né? Retornamos para continuar aí a nossa série, estudando aí o livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé, né? Mais detalhes lá no vídeo 1 e 2 a respeito do livro. Bem, pegue aí já a sua Bíblia de papel, como eu sempre digo. Se você quiser pegar aí caneta e papel para anotar alguma coisa, procure aí no seu computador, no seu notebook, no seu smartphone, iPad, iPhone, né? Procure aí uma Bíblia para você acompanhar os textos aqui que nós vamos meditar, né? Se você por acaso ver um outro componente aqui, né, não se assuste, é mais um habitante deste lar, ok? Então pode ser que ele fique passeando por aqui, né? Ela, né? Fique aí dando um passeio, querendo aparecer no vídeo. Muito bem, mas antes de meditarmos aí neste tema, o tema número 16, a tese 16, eu peço já a você que dê um like aí, né? Curta aí, né? Compartilhe, acione aí o sininho das notificações e, se quiser, se inscreva em nosso canal, ok? Para você assistir os outros vídeos, outros conteúdos que tem aqui e seguir essa série que aí está e que nós hoje vamos falar da tese número 16. Mas antes de tudo, vamos orar, pedir orientação ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, te rogamos aqui que o Espírito Santo venha ser o nosso orientador neste momento. Que os teus santos anjos nos protejam, Senhor, para que estejamos aqui preparados para ouvir e meditar na tua palavra. Sê conosco, Senhor. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a tese número 16, anote aí, o título é Pensamento positivo não produz fé genuína, mas a fé produzirá pensamento positivo. Repetindo aí o título da tese número 16, pensamento positivo não produz fé genuína, mas a fé produzirá pensamento positivo. E o nosso texto aí, nosso texto-chave aí para a tese número 16, a tese de hoje, é Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então hoje, com Romanos 10, 17, o nosso texto-chave. Então hoje, com a tese 16, nós fechamos aí o bloco sobre fé. O primeiro bloco, repetindo aqui, da tese 1 a 7, foi o bloco da justificação. O segundo bloco, da tese 8 a 12, foi o bloco pecado. E o terceiro bloco aí, fé, da tese 13 até a tese número 16. Então a tese 16, perdão, o texto-chave é Romanos 10, 17. John Hus e Jerônimo, eles foram heróis nos anos da Reforma. Eles trabalharam na Boêmia e o testemunho deles precedeu ao testemunho de Lutero na Alemanha. Os escritos de Wycliffe influenciaram ambos. Não muito depois que John Hus começou a pregar o evangelho com grande poder, ele teve a companhia de Jerônimo, que estivera na Inglaterra. Ao se tornar mais conhecida a pregação de John Hus, foi ele convocado a ir a Roma, prestar conta dos seus ensinos. E Hus obteve um salvo-conduto, mas após a sua audiência,
Hus ele foi lançado na prisão da mesma forma. E tendo recebido oportunidade de se retratar, ele recusou fazê-lo. E após se passarem muitas semanas, ele foi queimado em uma estaca. Os seus perseguidores espalharam-lhe as cinzas sobre o Reno, o rio Reno, e esperavam em vão que lhe tivessem silenciado a voz. Quando Jerônimo ouviu que seu amigo corria perigo, ele apressou-se a ir a Roma sem esperar sequer pelo salvo-conduto, que se revelara tão ineficaz no caso de João Hus. Ao chegar, ele foi também lançado na prisão, e ali Jerônimo foi mantido por muitos meses. E a sua coragem vacilou, e ele aceitou a oportunidade para a retratação. Ele descobriu então uma coisa impressionante. Há algo pior do que ser queimado na estaca. Trata-se de não ser queimado na estaca. Viver com remorso de ter negado o Senhor. Esse é o problema. Jerônimo retratou-se de sua retratação e partiu cantando para a morte. Quando o carrasco se aproximou dele por trás para acender a fogueira, Jerônimo bradou em alta voz: venha com ousadia para minha frente, aplique o fogo perante minha face. Se eu tivesse temor, eu não estaria aqui. A história de João Hus e Jerônimo tem muito a nos ensinar sobre a fé genuína. Há hoje uma pseudo-fé popular, nos dias de hoje, tanto no mundo quanto na igreja, que não é fé de maneira alguma, mas apenas pensamento positivo. E leva-o a crer que a fé consiste meramente em crer que aquilo que você deseja vai acontecer. Que se puder encontrar alguma coisa nas Escrituras que se pareça com uma promessa, pode reclamá-la como sua. O grande cantor americano Frank Sinatra, ele canta sobre o pensamento positivo em sua música I Did It My Way. Mesmo dentro de nossa igreja, você pode encontrar a versão de fé, pensamento positivo, proclamando o seguinte: você pode segui-lo, mas a posição bíblica é de que nem toda promessa é para você nesse tempo e sob estas circunstâncias. Se reivindicar promessas é tudo que precisa para a libertação, então João Hus e Jerônimo fracassaram fragorosamente. Isaías 43:2 tem uma promessa maravilhosa que poderiam ter reivindicado. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas João Hus e Jerônimo foram para a estaca, não porque deixassem de exercer fé, mas devido à sua fé. A fé ainda confia em Deus, mesmo quando as coisas não se passam do modo como nós gostaríamos. É fácil confiar em Deus quando a vida marcha suavemente. O teste real da fé
se dá quando as nossas orações parecem não terem respostas. O Senhor deseja que confieis em seu amor e misericórdia em meio a nuvens e escuridão, tanto quanto sobre o brilho do sol. Em nossa humanidade, não podemos evitar de preferir a história de Daniel na cova dos leões ao relato de João Batista. Nós achamos difícil de compreender quando lemos que entre todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com Cristo em seus sofrimentos é o que traz maior peso de esperança e mais elevada honra. Livro A Ciência do Bom Viver, página 478. Nós gostamos da primeira parte de Hebreus 11, o capítulo da fé, mas nós temos dificuldade com a parte final. Contudo, essa última parte continua lá. Após os luminosos relatos do livramento de Deus, que operou em favor do seu povo em várias situações críticas, o livro de Hebreus prossegue falando de outros. Então nunca se esqueça dos outros. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Outros foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. As promessas espirituais de perdão, do pecado, do Espírito Santo, de poder para realizar o trabalho dele, sempre estão disponíveis. Mas as promessas de bênçãos temporais, mesmo para a própria vida, são concedidas em certas ocasiões e retiradas noutras, segundo Deus julgue melhor em sua providência. Está disposto a contar-se entre os outros? Se Deus o chamar a unir-se a eles no mais profundo teste de fé? Está disposto a testar a sua fé, a sua confiança em Deus? Bem, terminamos aqui então a tese número 16, que tem o seguinte título: Pensamento positivo não produz fé genuína, mas a fé produzirá pensamento positivo. Seja qual for o problema, a situação pela qual você está passando, Ter fé nos momentos suaves, como nós já acabamos de falar aqui, é fácil, quando não há problemas. Mas sejam quais forem os problemas, que você esteja passando, não perca sua fé. Nós listamos aqui várias situações que muitos heróis da fé passaram no passado para continuaram firmes ali, esperando a promessa do livramento divino. Muitos não tiveram, muitos perderam as suas vidas, passaram por sofrimentos, coisas terríveis, mas não deixaram de ter fé, de confiar a Deus a sua salvação. A oportunidade é agora. Por que não crer em Deus? Por que não entregar a sua vida nas mãos dele e ter fé, ter confiança nele? Muito bem,
Terminamos aqui então o bloco de fé da tese 13 até a tese 16, né? E terminamos aqui mais esta etapa e gostaria aqui de terminar lendo o nosso texto-chave de Romanos 10, 17, né? Romanos 10, 17, só para recapitularmos aqui, Romanos 10, 17, que diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou outras traduções vêm: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos orar para terminarmos aqui? Bondoso Deus, maravilhoso Criador, obrigado, Senhor, porque aqui tivemos mais um encontro contigo através da tua palavra. Fica conosco, te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, deixe o seu like, curta, compartilhe, acione o sininho das notificações. Se você quiser, se inscreva em nosso canal. E um forte abraço e até a próxima. E lembre-se que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Forte abraço e até a próxima.